Você já começou a falar uma coisa que eu gosto muito. Muita gente está disposta a passar o que a gente está passando. Isso. Mas aí eu pergunto pra vocês, o que vocês fizeram que muita gente não faz para estar aqui hoje? Quem quer começar a responder essa pergunta que eu acho que todo mundo quer, mas disposição poucos têm. É. E vocês quiseram, se dispuseram, estiveram dispostos em algum momento. Deixa as mulheres falar, que é a mulher que manda em casa. Se a mulher falar que não vai, não vai. Então, Então, é porque ninguém quer sair ali da sua zona de conforto. Todo mundo tem medo. Sim. Do novo, todo mundo tem medo. Não adianta você falar comigo assim, vai que vai dar certo. Mas no fundinho sempre tem aquilo. E se não der? E se eu precisar voltar? Eu precisei voltar. E te confesso que não é fácil, não. O medo. O medo, aquele cochicho, né? Olha, eles voltaram. Foram deportados, entendeu? Sempre tem aquela conversinha. E querendo ou não, quando você está naquela vidinha assim, que às vezes a gente pensa e para, mas se não der certo, eu voltar para o zero, estaca zero. Eu sempre falo assim, eu não tenho medo de arriscar, eu já nasci com um não. Então, eu vou ter medo de quê? Né? Eu tenho que arriscar, porque senão amanhã eu nunca vou saber se poderia ter dado certo. Não deu? Beleza. Vamos voltar, vamos tentar reerguer de novo e vamos tentar a bola para frente, e assim vai. Mas, às vezes, a pessoa quer ir, mas quer vir com... não sei, eu acho que ela pensa que... Na realidade, não é fácil você imigrar. Vamos ser realistas. Sim. É difícil. Você deixar sua família, você sair do seu emprego, né? Que às vezes você fica só no escritório, no cheirosinho, no confortezinho ali que você tem. Quando você chega aqui, que você pega no pesado, muita gente não aguenta e volta. O frio. Eu costumo falar também assim, aqui é raro a gente ter um calor humano. Né? É difícil. No meu ponto de vista, eu acho que a pessoa não quer arriscar. Se ela tem ali um emprego, talvez que não... Talvez ela gosta do emprego, sim. Mas ela tem medo de arriscar, ela não vai vir. Ela vai falar assim, se eu perder tudo, o que o outro vai pensar? Sempre a gente pensa em o que o outro vai pensar. O que vai fazer? Então, é complicado. Eu falo que não é para qualquer um. Você sair do seu país de origem não é fácil, não. Existe pesquisas que falam que não é, a maioria das pessoas não é satisfeita com o seu trabalho. E eu nunca, não sou focado nisso, mas já vi algumas vezes falando, as pessoas, maior parte delas não estão felizes no seu trabalho. Sim. Josimar, por que tu acha que as pessoas não conseguem dar um ponto fora daquilo que não gosta? cara, eu creio que a pessoa se acomoda. Eu ouvi muito isso lá em 2001, quando eu entrei numa empresa grande lá em Minas. Isso aí é empresa para você aposentar. Aí, sim. Vale? Não é Vale, não. Não, Uzi Minas. Uzi Minas, conhecido também muito. É, muito. Aí, entrei na Uzi Minas com isso na cabeça. Porque, infelizmente, assim, no Brasil, você tem uma cultura que você entrou numa empresa grande, você tem que levar ali até se aposentar, seguir sua vida naquilo ali. Então, quer dizer, a pessoa acaba se acomodando muito. Aí, quando você sai da sua zona de conforto e fala, não, eu quero melhorar, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar, eu quero... Aí todo mundo, não, você é doido, não faz isso e tal. Só que cada passo que você dá, que você acerta, tem muitas pessoas por trás ali que torcem para dar errado. Assim, tá saindo, não vai dar certo, mas aí dá errado, como que você conseguiu? Como que você fez? Aí, assim, eu creio que o primeiro passo é deixar a zona de conforto, porque eu acho muito melhor você tomar uma atitude e errar do que você não tomar e depois se arrepender. Por que eu não fiz? Se eu tivesse feito, teria dado certo. Eu acho que todo mundo teria que pensar por esse lado aí. Ingrid, por que você acha que a maior parte das pessoas não tem coragem? Porque tem aquela história, já viu a história daquele cãozinho sentado no prego? Já ouviu falar ou não? Não. A história é um pouco dolorida, mas eu gosto de contar porque faz muito sentido. Sim. Um certo dia, um senhor chegou a abastecer o carro no posto e ele avistou um cachorro ruivando, não, chorando, aquele choro. E aí ele perguntou pro frentista, por que o cachorro tá lá chorando? Vou lá ajudar. E o frentista falou, não ajude. A hora que doer suficiente, ele levanta do prego. Porque ele tá sentado em cima de um prego e não consegue sair. Então, assim, cara, aquilo é forte. Não sei se é história real, mas faz muito sentido.
que você acha, Ingrid? Por que as pessoas ficam numa situação que não são felizes e passam anos, maioria das vezes, maior parte da vida? Eu falo com você que a maioria das pessoas hoje, elas são criadas assim. Eu falo que meu pai criou eu e mais 2 irmãos, então ele sempre falou assim, quando eu aposentar, os meus 2 irmãos trabalhariam na mesma empresa e aposentar ali. E não é assim mais. Então, o que eu penso é que hoje a pessoa tem medo de arriscar porque você ganha X. Vamos supor que você ganha no Brasil R$5.000. Aí quando você fala assim... Não é ruim. Não é ruim. Mas no final do mês as contas não vão fechar. É um salário bom. Mas aí quando você fala assim com um parente ou alguma coisa assim, eu estou querendo ir embora. Você é louco? Você tem um emprego, você tem estabilidade, você tem casa própria, você tem carro. Mas e a segurança dos meus filhos? Eu sempre pensava assim. Quando nós fomos para o Rio, nós tivemos uma oportunidade, aí foi aonde, de novo, acendeu a chave para vir embora. Eu pensava em ir para os Estados Unidos e ficar ilegal lá. Porque eu tinha medo de sair com meus filhos, porque eu presenciei. É coisa normal, mas quando você tem filho, você não quer que ele presencie isso. A gente estava de carro e do lado parou um cara de moto, assaltou a mulher com a arma e seguiu ela. Isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Normal. Aí sabe o que eu pensei? Eu falei, gente, e se fosse eu com meus 2 filhos? O que eu faria? Porque lá é questão de segundos. Você está andando assim, em qualquer lugar. Não estou falando especificadamente Rio de Janeiro. Sim. Você acaba ficando com medo. Em qualquer lugar hoje você sai, você sabe, talvez assim você não volta e tudo, mas eu ficava pensando nos meus 2 filhos. E se acontecer alguma coisa comigo na rua? Como é que eles vão fazer? A gente sempre tem medo. Eu falo assim, um adulto se vira, mas a partir do momento que você tem filho, você pensa mais neles. Então, eu sempre pensei assim, na criação deles, no que eu poderia proporcionar para eles, que lá no Brasil eu não ia conseguir. Vamos ser realistas. Sim. Uma escola lá, você não paga menos de R$1.000 no Rio de Janeiro. Então, eu falei, não, eu tenho que pensar mais nele, nos 2 filhos, do que em mim ou nele, no meu esposo. Sim. Foi onde a gente falou, não, vamos embora. E aí resolvemos de novo fazer toda aquela conta, tudo, porque é igual eu te falo, R$5.000 no Brasil é um excelente salário. Mas, no final do mês, se você falar comigo assim, olha, sobrou R$1.500 na minha poupança, eu te dou todo as minhas despesas e falo assim, me ajuda aí para ver onde que eu estou errando, porque não vai bater. Uma saidinha que você sai lá é R$300, R$400. E isso é você comendo o básico do básico. Sim. Então, acho que foi isso que... E você falando para uma família, né? Sim, 4 pessoas. 4 pessoas. Isso se você não for assaltado. Na saidinha, né? É, saidinha. Você for lanchar e levar sua carteira, aí você não vai mais, não. Caraca. Eu falo com a Ingrid que a nossa história tem muito a ver com a do sapo surdo. Sapo surdo. Você já ouviu, Já né? ouvi falar. Não, mas é bom falar porque muita gente às vezes não viu. É. A história do sapo surdo é o seguinte, ele estava numa competição para chegar ao alto de uma torre e ele foi o único que ganhou. Aí, no final, foram entrevistar ele e descobriram que ele era surdo. Quer dizer, os demais participantes ouviram tudo que era negativo, eles absorveram. E o sapo, o que era surdo, todo mundo, você não vai conseguir, você vai tropeçar, vai perder. Ele não ouviu e seguiu e venceu. Aí eu falo com a Ingrid, se você absorver, que a palavra negativa, ela absorve mais em você do que a palavra positiva. Então, se você absorver aquilo ali, te prejudica muito.